Há muitos anos, o Brasil deixou de ser um destino somente para turismo. Nas últimas décadas, cresceu o número de estrangeiros residindo no país. No entanto, parte considerável deles é formada por migrantes, refugiados e apátridas. Pessoas que saíram do seu país de origem por não ter escolha. E quando falamos não ter escolha, a saída pode ter sido motivada por guerras, questões políticas ou por melhores condições de vida. Segundo o Ministério da Justiça, em março de 2022, cerca de 1.700.000 imigrantes residiam no Brasil. O número é quase 3 vezes o total de imigrantes existentes em 2010. O Maranhão tem recebido uma parcela considerável destes estrangeiros. Mas como tem sido a vivência e permanência destas pessoas aqui? Que dificuldades e benefícios encontram? Como eles se sentem em uma terra diferente? Que histórias de lutas e conquistas existem? E como o Estado tem tratado esses visitantes de tão variadas origens? É o que vamos debater no Contraplano de hoje. Olá, eu sou João Carvalho e este é o Contraplano, sempre discutindo assuntos que estão no dia a dia da população. No programa de hoje vamos debater migrações, refúgios e apátridas. Para esta conversa, convidamos a secretária adjunta de promoção do IDH da SEDPOP, Kelly Araújo, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão, Eric Moraes. Vamos lá, vamos à nossa conversa. Eu quero começar com você, Kelly, falando sobre este assunto que tem pautado diversas reuniões, diversos encontros, inclusive recente a SEDPOP realizou um encontro sobre isso, mas eu queria vir para as origens, voltar para as origens. As causas da migração dessas pessoas, o que tanto tem provocado a saída delas do seu país de origem e procurado o Brasil, e falando um pouco específico do Maranhão? Eu queria primeiramente agradecer o espaço, né? É muito estratégico a gente pensar a pauta de migração e refúgio em um estado tão diverso como o Maranhão, que tem diferentes formas de chegada dessas pessoas, seja pelos aeroportos, rodoviárias e também pelo mar, pelos nossos navios. E essa migração, ela é muitas vezes pautada pela questão econômica, né, em busca de melhores condições de vida, de acesso ao mercado de trabalho, buscas por uma formação profissional, como os estudantes africanos que estão aqui em busca de ter graduação e pós-graduação. Mas quando se pauta ao refúgio, ela está muito vinculada à violação de direitos. Pessoas que dentro dos seus países são ameaçadas, sofrem algum tipo de intimidação. E aí eu posso dar um exemplo que é muito conhecido aqui no estado, que são os venezuelanos, né? Que devido a uma crise política dentro da Venezuela, foram obrigados a sair dos seus territórios de origem. E o Maranhão, ele tem uma especificidade, né? Que é uma presença indígena dessa população venezuelana, que aponta para nós outros desafios, né? Então a gente precisa pensar nessas duas perspectivas. Uma migração vinculada à busca de ascensão social, de melhores condições de trabalho, educação, e um refúgio que está diretamente relacionado com violações de direitos. E aí, quando a gente fala nessas violações de direitos, elas não escolhem nacionalidade, mas elas têm um recorte racial, muitas vezes, um recorte de gênero, de faixa etária. Então, como meninas, mulheres, crianças e jovens são afetados e se veem obrigados a sair dos seus lugares de origem. E a gente tem um outro processo que é muito interessante, como os cubanos, né, que através dos programas do governo federal vieram pelos mais médicos para o Maranhão e aqui estabeleceram famílias, viram uma possibilidade de estar no país, né, e serem naturalizados. Então são diferentes dinâmicas que apontam esse desafio de entender a migração e refúgio no Maranhão, mas entendendo que é um processo que
acontece desde os primórdios da humanidade. Eu costumo dizer que o Maranhão é um estado de migração, porque, por exemplo, há pessoas que são do interior do estado que vêm para São Luís em busca de melhores condições de vida ou fugindo da violência no campo. Mas nessa perspectiva global e internacional, ainda é um debate que a gente precisa avançar e se reconhecer também como migrante, né? Nesse trânsito em busca de melhores condições de vida. Eric, há aproximadamente 7 anos foi criada a Lei de Imigração. Dentro desse espaço de tempo, o que a lei conseguiu realmente de progresso no trato com os estrangeiros que chegam até o nosso país? João, só da gente conseguir hoje em dia ter esse apoio, esse ordenamento jurídico que vai servir de embasamento para que as pessoas possam ter acesso a todos os mecanismos previstos pelos órgãos públicos, isso já é uma mudança de perspectiva completa, né? Do que existia aquela lacuna, aquele vazio onde se tinha a insegurança jurídica. É muito importante, João, a gente pautar, pegando já aqui uma parte na fala da Kelly, né? O quanto se falou que o Brasil é esse país que hoje em dia recebe muito todas essas pessoas, né? E o quanto isso é uma coisa que acontece direcionada aos países em desenvolvimento, né? É muito importante que a gente fixe aos telespectadores aqui da TV Assembleia que essa é uma pauta mundial. Quando a gente fala do Silvio na Itália, quando a gente fala da Inglaterra saindo do Brexit, quando a gente fala de todos esses países que são considerados países desenvolvidos e que adotam legislações que vão ao encontro à Declaração de Direitos Humanos. E daí a gente tem inflacionado em países, aqui na América do Sul, a Colômbia é o segundo país do mundo que mais recebe essas pessoas por causa da crise humanitária na Venezuela, da proximidade ali da fronteira. O Brasil está aqui em 6º lugar, está atrás da Alemanha, que seria o primeiro país desenvolvido, que é engraçado, né? Por causa a gente teve uma questão muito xenofóbica, uma questão muito de racismo, uma questão migratória na Alemanha, e hoje em dia a Alemanha ser o primeiro país dentro desses da Europa a tentar liderar um movimento de recebimento, quando a gente tem, em primeiro lugar, a Turquia recebendo. A gente tem também o Paquistão recebendo também muito por causa desses conflitos de guerra, mas é sempre importante a gente trazer um aspecto mundial e o quanto isso muda as perspectivas na sua vida, talvez de consumo, como você acha num primeiro momento, mas muda as características humanitárias e também, João, muda o legislativo. É sempre importante que a gente esteja aberto a todas essas novidades que vão chegando e que a gente consiga responder isso de uma maneira mais dinâmica, para que isso não fique parado, estatizado, porque a cada momento que passa a gente percebe novas tensões em diferentes partes do mundo e é como você falou, o Brasil, como todos esses países em desenvolvimento, é um epicentro para receber essas pessoas e a gente, com a empatia que a gente tem do povo brasileiro, a gente precisa dar exemplo em relação a isso. Kelly, aproveitando um pouco disso justamente que o Eric falou, essa empatia, como é que você tem visto a receptividade brasileira com esses migrantes, sejam eles vindos atrás de oportunidade ou sejam refugiados, pessoas apátridas? Acredito que a gente precisa delimitar uma questão racial, né? Como pessoas vindas da América Latina são vistas nessa perspectiva, né? E aí a gente precisa compreender também que algumas tensões, algumas narrativas, elas trazem um comportamento mais xenofóbico ou não. Quando se fala, por exemplo, da população venezuelana ou população cubana, que já tem toda uma narrativa política,
que muitas vezes está diretamente ligada a essa polarização que a gente conhece, muitas vezes existem discursos muito negativos que estão roubando os empregos dos brasileiros, que estão trazendo o atraso, mas também há um outro lado, o lado da solidariedade, o lado de pessoas que se sentem inquietas com essa pauta e passam a se organizar coletivamente para dar garantia de direitos para os migrantes e refugiados. E há também uma compreensão de que é muito importante esse processo de reeducação na sociedade para a diversidade. E quando se fala de diversidade, ela não envolve apenas a questão de ser migrante ou refugiado, mas aquela pessoa migrante ou refugiada é uma mulher, é um jovem, pode ser uma pessoa com deficiência, pode ser uma pessoa LGBT. Então, como a gente pode pensar essas singularidades dentro de um único conceito que é migrante e refugiado? Eles também são sujeitos de trajetórias. Então, é muito estratégico para nós, enquanto poder público, pensar, por exemplo, a pauta de refugiados e pessoas com deficiência, a pauta de refugiado, criança e adolescente, porque traz também esse olhar da gente compreender que essas diversidades também afetam a vida dessas pessoas e designa como elas são vistas ou não pela sociedade. Então é essencial essas estratégias de reeducação, e quando se fala de reeducação também envolve o próprio olhar do poder público sobre essas pessoas, né? A gente enquanto servidor, enquanto profissional da área de direitos humanos ou da assistência social, saúde e educação, que são setores que acompanham mais diretamente, a gente também precisa recuar um pouco dos nossos preconceitos, porque a gente tem uma concepção brasileira sobre essas relações. E muitas vezes a gente precisa ter um olhar mais intercultural, transcendental, inclusive, para entender a relação com a religiosidade, a relação com a língua, a relação com a cultura, que também perpassa sobre essas pessoas, né? Então, é um exercício muito profundo também de compreender essas singularidades e que nós temos que nos reeducar para a diversidade. Antes de passar a perguntar novamente aqui para o Eric, vamos só fazer algumas definições aqui, porque na minha pergunta eu falei de refugiados e apátridas. Por favor, explica para o nosso telespectador que é uma pessoa caracterizada como refugiado e que é uma pessoa caracterizada como apátrida. Uma pessoa refugiada é uma pessoa que faz parte de uma nacionalidade e que, por motivos de violação de direitos, ameaça, fome, ela é obrigada a sair do país. Já a pessoa apátrida é uma pessoa que, por algum motivo, o Estado Nacional dela é destituído, há uma crise diplomática, uma guerra civil, há uma briga entre etnias, ela passa a ser vista como uma pessoa que não tem identidade nacional. É um povo que anda sem identidade nacional, que não é vinculada a nenhum país. Então, o apátrida é uma pessoa que, devido a questões internas do seu antigo território, não tem um país para dizer que é seu ou uma nacionalidade para dizer que é sua. Enquanto o refugiado, não. Ele sabe de onde veio, o país dele é reconhecido pelas organizações internacionais, mas por questões de violações de direito ele precisa sair. E o migrante é aquele que, por motivos financeiros, em busca de melhores condições de vida, ele vai e sai de seu país de origem. A gente tem exemplos, por exemplo, dos brasileiros que estão indo a Portugal por melhores condições de vida, pela ascensão financeira, para ajudar a família. Isso é um caso de imigração. Já em caso de refúgio, é justamente aquela pessoa que, pela violação, ela é obrigada a sair do seu local de origem. Certo. Agora eu vou me voltar novamente ao Eric. E aqui, Eric, eu quero falar sobre bases legais, proteção ao respeito a essas pessoas de outras nacionalidades que chegam a um país onde os direitos são totalmente diferentes da nação dela. Mas a pergunta eu só vou formular ela de fato depois do intervalo, daqui a pouco, hora do nosso primeiro intervalo. Já voltamos para a nossa conversa. De volta a Contraplano, hoje estamos debatendo sobre migrações, refúgios e apátridas. No fim do primeiro bloco, eu já tinha me voltado a você, Eric, e aí eu quero embasar o meu questionamento com uma pesquisa que foi realizada pelo Datafolha junto à Conectas, em que
Primeiro se diz na pesquisa que a maioria dos brasileiros acredita que pessoas migrantes são bem recebidas no Brasil. Só que o levantamento também revelou que 62% dos brasileiros avaliam que a boa recepção aqui no Brasil é um fator que incentiva a vida dos migrantes. Contudo, há mais pessoas que acreditam que os migrantes de países ricos são bem mais recebidos no Brasil do que os migrantes de países mais pobres. E aí, à luz do direito, essa diferenciação, Brasil sendo pertencente integrando a ONU, Nações Unidas, isso não contraria, né, as determinações que são acordadas lá na Suíça, nas reuniões da ONU? Com certeza, João, contraria demais. A lógica desse pensamento é um pouco simples, né? Porque quando você pensa em imigrantes de países desenvolvidos, você está achando que seu país vai ficar mais rico. Então, deixa eu ver se eu trago um exemplo, né? O Brasil, durante muito tempo, investiu em pessoas que são ali do leste europeu, principalmente da Rússia, na formação da equipe brasileira de ginástica. Então, a gente teve muitas pessoas desses países aqui, morando no Brasil, quase durante 2 décadas, e daí o Brasil se desenvolveu nesse esporte. O Brasil, hoje em dia, tem diversos ginásios. O Brasil, ele nem figurava, gente, para vocês terem uma ideia, ele não figurava nem entre os 20. Os atletas do Brasil, eles não conseguiam nem competir. Uma das coisas boas da migração, para vocês terem uma ideia da importância desses movimentos que a gente faz nos planetas, o quanto a gente ganha na diversidade, o quanto a gente ganha principalmente na recepção de saberes, que são saberes distintos, que cada cultura, cada estado consegue difundir a sua e colocar em prática. Então, essas pessoas do leste europeu estavam aqui no Brasil durante 20 anos e conseguiram trazer essa famosa riqueza para o Brasil. E daí, quando a gente pensa nos migrantes de países mais pobres, né, a gente, o senso comum, né, o olhar xenofóbico, de discriminação, faz imaginar com que eles estejam trazendo mais pobreza para o nosso país, né? Que eles possivelmente, diferentemente do que eu citei do exemplo dos migrantes do leste europeu, poderiam não estar trazendo riqueza para o nosso país, né? Que o fato deles serem pessoas em vulnerabilidade social e econômica, isso não vai trazer um plus para o Brasil. Mas isso é uma visão só discriminatória, racista mesmo. E é isso, João, que motiva, como eu falei no primeiro bloco, essa promulgação e o poder legislativo desses países desenvolvidos colocar em prática leis que proíbem a chegada dessas pessoas. E isso é um motivador mundial. Como eu falei no país, fez a Inglaterra sair do bloco dos países do euro, né? A Inglaterra mudou até a sua moeda para que ela pudesse promulgar leis que impedisse esse movimento, porque o que fez essa mudança da Inglaterra foi ela colocar leis que impedisse a liberdade dessas pessoas. Vocês imaginam, a Inglaterra, que se considera a capital do mundo, estava cheia de brasileiros, cheia de argentinos. Não é isso que a sociedade desenvolvida, né, enxerga. Ela enxerga aquelas pessoas como se fossem atrapalhar o desenvolvimento das suas cidades e principalmente que vão apagar a sua cultura, porque talvez por não ter a quantidade e a diversidade que se encontra em países de desenvolvimento, eles têm sempre essa necessidade de brecar a chegada dessas pessoas. O mais importante frisar, João, que a gente tem uma infinidade de legislação que vai fazer essa proteção. A Convenção de São José, a própria Constituição brasileira, mas o principal é dizer que a Declaração de Direitos Humanos, lá de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, aquela tentativa de Hitler de criar uma única raça, é a Declaração de Direitos Humanos que faz com que qualquer ser humano, em qualquer país do mundo, saiba que ele está garantido por leis que são iguais. Ou seja,
ele tem que ter direito à saúde, ele tem que ter direito à vida, ele não pode ser torturado, ele tem que ter direito à educação pública, ele tem que ter direito ao trabalho. Então, o ser humano, em qualquer país do mundo, e para você entrar na ONU, você tem que assinar a Declaração de Direitos Humanos. Eu sei que vocês vão falar para mim que diversos países não cumprem a Declaração de Direitos Humanos, mas para isso existem as sanções que devem ser determinadas, as investigações, os julgamentos a serem realizados. Mas para você fazer parte da ONU, o primeiro documento a você assinar é a Declaração de Direitos Humanos. Então, em qualquer país do mundo que esteja sob o vigor da Declaração de Direitos Humanos, esses migrantes, os refugiados, os apátridas, eles têm um cobertor jurídico, né? Como você falou agora, aqui no Brasil, a gente tem até a especialização desse ordenamento jurídico, e é muito importante que as instituições façam as buscas ativas. A gente sabe, esse olhar discriminatório faz até com que eles se escondam dentro durante um período da sua chegada, né? E a gente encontra muitos problemas de subsistência. A Comissão de Direitos Humanos da OAB, quando a gente vai encontrar as pessoas para a gente tentar fazer a legalização, a pessoa já está com uma multa altíssima na Polícia Federal. Então, são vários mecanismos que a gente também encontra de burocracia, porque é como você falou, parece que o país está preparado para receber os migrantes ricos, porque você pagar uma multa de R$4.000 para um inglês, para um francês, isso é muito tranquilo, né? Mas quando você recebe pessoas de países que estão em desenvolvimento ou mesmo que estejam em guerra civil, para você fazer o pagamento de R$1.000 de uma taxa é praticamente absurdo, é praticamente aquilo que ele arrecada no mês para fazer a subsistência de sua própria família. E quando você chega na Polícia Federal, eu faço convite para qualquer pessoa, ou quando você chega em qualquer instituição de polícia aqui no Brasil, o tratamento já é um pouco esquisito. Você imagina quando você chega com esses migrantes de países em desenvolvimento ou em guerra. Então, é criado esses mecanismos de bloqueio, principalmente financeiros, que a gente precisa superar para que a gente não trabalhe com essas distinções, onde o mais rico é bem tratado, acolhido e vai receber salários, empregos, como foi na época da escravização aqui no Brasil. É muito importante a gente falar que no primeiro censo brasileiro realizado em 1872, quando esse país percebeu que 80% da população era preta e negra, o Brasil começa a emitir classificados em jornais em países em desenvolvimento para que essas pessoas viessem morar no Brasil. Isso daí é muito latente, esse processo migratório no Brasil. É só você olhar o nome do nosso STF, o nome das pessoas do STF, o nome dos presidentes do Brasil, de juízes, né? de atores, né? Eu falo sempre Dickmann, Moro, Temer, né? Bolsonaro. Esses sobrenomes nenhum são brasileiros. E todas essas pessoas ascenderam e hoje em dia estão no topo da pirâmide da nossa classe. Sejam aqueles que já tiveram o privilégio da riqueza, ou sejam aqueles que foram favorecidos justamente por essa legalidade, por esse arcabouço jurídico que foi criado para que eles tivessem hospitais, para que eles tivessem cidade. Eu costumo falar, João, que algumas cidades em Santa Catarina, Joinville, gente, aquilo ali eram pequenos pedaços de terras que foram dados para migrantes. E que, graças a um incentivo estatal, eles têm hoje em dia uma cidade, que é um movimento totalmente contrário do que existe com o quilombo brasileiro, onde a gente não recebeu incentivo para fazer a nossa agricultura, onde a gente não recebeu incentivo para criar o nosso hospital, para criar as nossas próprias universidades. Então, assim, o Hospital Sírio-Libanês é o sonho de todo brasileiro passar mal e ser internado no Hospital Sírio-Libanês, que foi criado altamente estimulado por forças estatais. Por que isso não foi estimulado também para o povo africano que estava aqui e que construiu e que deu sangue por esse país? Então, essa questão de classe, né? Essa questão de raça, ela é muito latente desde a construção do nosso país,
mas principalmente no tratamento de qualquer pessoa que vai acessar o poder judiciário, principalmente para os migrantes, apátridas e refugiados. Certo, Kelly, eu vou embasar meu questionamento para ti em mais uma declaração que foi dada. Essa foi dada pela presidente do Conselho Municipal de Imigrantes de São Paulo, que é a refugiada congolesa chamada Hortense Imbuí. Ela resumiu, né, em uma frase como que os migrantes no Brasil são tratados na visão dela. O Brasil não acolhe, só recebe. De que forma, para quem desenvolve as políticas públicas, impacta uma frase como essa? Uma coisa que, só para complementar o que a Eric colocou, é muito estratégico a gente pensar esses processos, lembrando a própria história do Brasil, a história do Maranhão, que o povo africano, né, teve uma migração forçada, veio para ser escravizado. Os portugueses que chegaram até aqui com objetivos de ascensão econômica ou de exploração. E aí, no pós-abolição, a gente passa por esse processo de higienização, né? De eugenia, onde foi estimulada a migração, não apenas de pessoas vindas do leste europeu, da Europa, né? Mas também, por exemplo, japoneses, que tem uma comunidade nipônica muito forte aqui em São Luís. A gente vê esses processos também muito significativos no sul do Maranhão, na região de Balsas, com a presença, assim, inclusive de centros de tradição, voltados para essa perspectiva também dessa presença de italianos, de alemães. Para mim é muito emblemático a questão dos brasões, né? Eles têm brasões, eles têm uma identidade que eles se reafirmam. E quando se fala nessa questão de pessoas vindas de outros continentes que não de países desenvolvidos, eu sempre brinco que o estrangeiro no Brasil, quando ele é lido racialmente como branco, quando ele vem dos Estados Unidos ou da Europa, ele é o gringo. Quando é vindo de outros países, do continente africano e da América Latina, ele é o ladrão, o invasor. A gente não se reporta essas pessoas como gringas, porque há o entendimento que essas pessoas não vão trazer visibilidade para o Brasil. E essa questão é muito emblemática, porque eu parto do princípio de que não deve ser, nós enquanto poder público, a gente não deve se sentir confortável com essas situações. Muito pelo contrário, a gente tem que construir estratégias para justamente garantir o acolhimento e não só recebimento. E quando se fala no acolhimento, é desde espaços específicos de atendimentos para migrantes e refugiados, no sentido de entender suas demandas. A gente teve uma conferência, que foi a primeira conferência realizada no Maranhão, de imigração, refúgio e apatrídia, mas a nível nacional é a segunda. A última conferência foi realizada em 2014, então os processos, inclusive migratórios de refúgio, mudaram de 10 anos para cá. Então o próprio Brasil, infelizmente, se estagnou na pauta. A gente ainda tem protocolos dentro da Polícia Federal que são extremamente demorados, onde o processo de naturalização, a pessoa já está há muito tempo no Brasil e muitas vezes não consegue ter a sua documentação de naturalizado. É também importante a gente compreender como o refúgio é concebido por essas pessoas. Porque, por exemplo, a gente tem relatos de pessoas que não vieram pelas águas, pelo avião ou pelas rodoviárias. Teve gente que chegou no Brasil a pé. A gente, inclusive, recebeu uma demanda esses dias de uma pessoa que já está há 10 anos aqui, quer ser naturalizada, e lá no protocolo da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, pede que ele tenha algum indicativo de passagem de ônibus ou aérea que comprova a chegada dele. Aí ele olha para mim e diz, não, mas eu vim a pé. Como é que eu vou comprovar que eu vim a pé? Então é importante também a gente pensar esse acolhimento dentro dessas realidades. A gente vai ver populações, sim, que vão pela mata, chegam lá em Parcaraima, aí vão de Parcaraima, Manaus, Belém, chegam no Maranhão, às vezes vão para outras localidades. Tem movimentos migratórios de refugiados que uma vez estão em Santo Inês, depois chegam em São Luís, depois vão para outros estados. Então essa ideia do acolhimento é importante, primeiro, para que eles se sintam seguros, inclusive nessas migrações internas, que não envolvem fronteiras, mas que vão de estado para estado, de município para município. Então é uma grande rede que deve ser criada. E quando eu falo de grande rede, não envolve apenas o poder público estadual e federal, mas os municípios. Como é que vem sendo o acolhimento nos municípios? A barreira da língua é um elemento
decisivo para o acolhimento. Então, assim, existem demandas, por exemplo, que as mulheres waraus, quando elas têm o seu parto, né, nos hospitais, nas maternidades, elas têm um tradutor waral. Eles têm uma pessoa que fale na linguagem materna. Ou, por exemplo, o próprio processo educacional. A gente tem uma realidade de educação escolar indígena, mas não é uma educação escolar indígena voltada para os waraus. Então, como é que a gente pode pensar essas articulações também a nível municipal? De pensar que existem muitas realidades, que essas pessoas, por exemplo, vão ter filhos brasileiros, ter filhos nascidos em território nacional e que precisam ter a garantia da língua materna, né, de seus pais e também da língua nacional. Uma coisa que eu achei muito estratégica que foi colocada aqui é a questão das leis, porque existe assim um imaginário popular que são inimputáveis, que eles não vão sofrer se estiverem em situação de conflito com a lei, que vai passar batido, né? Que entre aspas vão passar pano, não. Eles estão no Brasil, vão, além dos direitos permitidos, né, pela nossa Constituição, também tem os deveres. Então, eles também são cidadãos, são sujeitos de direitos, mas também são sujeitos de deveres. Então, também é importante a gente colocar isso, porque em muitas questões se coloca uma falsa ideia de impunidade quando se trata de crimes ou delitos cometidos por migrantes e refugiados. Não. Eles são acompanhados pelo rigor da lei, precisam ter seus direitos salvaguardados, mas também estão sob o júdice da lei brasileira. Então, pensar no acolhimento, a perspectiva mais ampla, que vai desde a formação de profissionais para atuar com esse público muito específico, como também o acesso a direitos fundamentais como educação, saúde e assistência social. Certo, eu vou voltar a conversar com o Eric, mas eu só vou fazer a pergunta depois do intervalo. Vamos rapidinho a um breve intervalo e já voltamos para o nosso debate aqui no último bloco. De volta para o último bloco, hoje debatendo sobre migrações, refúgios e apátridas. Participam desse debate a secretária adjunta de promoção do IDH da SEDPOP, Kelly Araújo, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional Maranhão, Eric Moraes. Eric, eu falei que conversaria novamente agora contigo, a pergunta seria para ti, Eric, e aí que eu quero saber como que a OAB tem trabalhado justamente no sentido dessas pessoas se sentirem mais confortáveis, especificamente aqui do Maranhão, né? Como que tem sido feito esse trato diante de diversas realidades, africanos, das mais diversas nacionalidades que chegam aqui, a situação que é mais emblemática, que é a dos venezuelanos, como já foi citada, como é que a OAB tem acompanhado na busca de garantir os direitos dessas pessoas? João, a OAB ela trabalha com comissões que são os braços da OAB na sociedade. A gente tem algumas comissões que trabalham com essa temática, a comissão que eu sou presidente, a comissão de direitos humanos, a comissão consular. O fundamental é a gente tentar quebrar algumas barreiras, principalmente da burocracia e principalmente através da empatia, do entendimento. Eu costumo falar que para esse público, né, os refugiados, os apátridas, os migrantes, a gente tem como o maior inimigo no momento a Polícia Federal. Existem alguns tipos de dispositivos, né? A Kelly citou agora no bloco passado, e é lógico que eu vou aproveitar esse gancho maravilhoso dela, né? Da necessidade de que você comprove através de uma passagem de ônibus, de avião. Gente, as pessoas não têm nem dinheiro, as pessoas não sabem nem o que é uma passagem de ônibus, uma passagem de avião. Por vezes elas não conseguem nem lembrar como é que elas chegaram aqui no nosso país, tamanha a necessidade, a vulnerabilidade, o estado emocional com que esse ser humano trabalha. E aí você imagina você ter que cumprir alguns requisitos que são completamente intangíveis, sabe? É muito importante que a Polícia Federal ela entenda que o tratamento precisa ser mais humanizado. Aquelas pessoas que estão ali, elas não são bandidas, não é porque elas estão chegando ao nosso país, talvez em um estado famélico que não seja considerado ideal, talvez pela falta de recursos, mas aquilo ali é um ser humano como qualquer outro. Então, ele não está ali para ser investigado,
ele não está ali para ser culpabilizado, ele está ali para ser legalizado. Ele quer ser um cidadão, como diz a Declaração de Direitos Humanos, só que ele não está no seu país de origem, ele está no Brasil. Então, ele precisa ter um acolhimento. É como você falou, eu adorei até aquela frase da migrante de Congo. O Brasil ele não pode ficar só com esse discurso. A prática ela é muito cruel para o migrante que procura a Polícia Federal e vai tentar a sua legalização. Pior ainda é quando essas pessoas de empresas que vão tentar ajudar nesse processo de legalização, onde já é colocado informações que aquilo vai ser muito custoso, que aquilo vai trazer problemas, que talvez eles tenham que ser vigiados pela Polícia Federal. Isso é muito complicado. A Polícia Federal ela precisa criar um protocolo humanitário de maneira urgente, porque é como você falou, o Brasil ele está caminhando a ser o país da América do Sul com o maior número de imigrantes, porque a Colômbia recebe só da Venezuela, mas o Brasil recebe do mundo todo. O Brasil está com seu continente todo aberto. E a gente sabe que o Exército Brasileiro, diferente dos países de desenvolvimento, não tem capacidade sequer de proteger as nossas fronteiras, quiçá de fazer o recebimento, o cadastramento e a gente trabalhar com números e políticas públicas afirmativas, porque a gente tem uma invisibilidade muito grande desses números. A gente conflita esses números oficiais com os números que a gente trabalha na sociedade e que a gente vê no dia a dia. Então, a OAB, ela se esforça de ficar sempre de portas abertas. Então, você migrante, refugiado, apátrida, que por vezes esteja até se escondendo com medo de qualquer empecilho na sua legalidade, procure as redes sociais da OAB. A gente trabalha no protocolo a não identificar você, a manter você seguro, mas a gente vai estar sim buscando esses órgãos, sempre a gente fazer um encaminhamento à própria SEDPOP, aos órgãos que trabalham Defensoria Pública, Ministério Público, mas a gente vai estar sempre incisivo a tentar quebrar essa burocracia que impede a legalização, que é um direito de todo cidadão que vem aqui para o Brasil. Kelly, dentro disso tudo existem também aquelas pessoas que conseguem fixar residência no país, conseguem prosperar, estudar, se formar, conseguir empregos. Exemplos não faltam a respeito disso, né? Sim, e é muito importante quando a gente coloca essas questões, principalmente porque a gente quebra aquela narrativa do atraso, né? A gente tem exemplos dos estudantes africanos que estão finalizando aí o doutorado aqui nas universidades, pessoas que conseguiram acessar o mercado de trabalho de maneira formal, digna, e inclusive em órgãos do Estado como a própria sede, né, Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem pessoas migrantes na sua equipe. Então é muito estratégico a gente pensar essa perspectiva onde a gente possa dar dignidade para o acesso ao mercado de trabalho. A questão da renda ela é muito significativa. Então, por exemplo, a SEDPOP tem um trabalho conjunto com o Cine e com a CETRES para a captação, né, de vagas para pessoas migrantes refugiadas através do cadastro do Cine. Então, a gente vai nas localidades, no CRAS, fazer o cadastro dessas pessoas para que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho de maneira formal, né? Porque a gente precisa compreender que muitas vezes, pela barreira da língua, pela barreira da escolaridade, essas pessoas são colocadas em situação de escravidão contemporânea, ou mesmo a problemática do tráfico de pessoas também, que é uma realidade que a gente precisa compreender. Então, esses mecanismos, eles são muito importantes porque a gente consegue dar dignidade para essas pessoas, para que elas possam ter a carteira de trabalho assinada, possam ver seus filhos estudando e, principalmente, possam ver no Maranhão um espaço de acolhimento e esperança. E outro ponto que é muito importante a gente compreender é que o exemplo que você colocou acerca do sírio-libanês e dos espaços, né, que são dados, né, de acordo com a origem local, a gente não vai ver, por exemplo, prédios públicos com o nome de
refugiados venezuelanos, cubanos, colombianos, pessoas africanas. E é importante também a gente trazer isso para nós. As experiências muito bem sucedidas, as experiências, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que para nós é um exemplo quando se fala do Consórcio Nordeste, que eles têm uma política extremamente organizada, né? E de ascensão financeira, social, de acesso à universidade. Então é muito importante também a gente compreender o papel da educação e da renda, né? Porque se essas pessoas saíram dos seus países de origem, é porque alguma coisa estava faltando lá. Muitas vezes não é apenas a liberdade, mas o acesso à educação de qualidade, saúde, 3 refeições ao dia, a segurança alimentar é uma barreira. Então, é outro ponto que eu queria destacar aqui, que é justamente como a gente pensar, né, o acesso às cestas básicas, que é um trabalho que a SEDPOP vem fazendo, a alimentação disponibilizada para os refugiados venezuelanos, especialmente de São Luís, pautando a questão da segurança alimentar. São outros costumes nutricionais, são outros costumes alimentares. Então, essa ideia de sucesso também perpassa pela mesa, né? Pelo que chega na comida, pelo que chega na escola. Então, eu gosto muito de pontuar isso, porque sucesso é uma coisa muito relativa, né? Eu posso ser bem-sucedida sendo um agricultor, mas eu posso ser bem-sucedida sendo um governador. E como esse sucesso, ele é demarcado também pelas oportunidades, pelos direitos, né? Você ter 3 refeições ao dia com qualidade nutricional, você ter acesso à educação, também garante o sucesso dessas pessoas. E é por isso que a gente está muito comprometido no governo do Estado, enquanto SEDPOP, com outras secretarias. Nós temos uma coordenação de atenção a migrantes e refugiados dentro da SEDPOP, onde a gente tenta, ao máximo, chegar aos mais variados públicos. E a Comigrar, ela foi muito importante para isso que você colocou. As pessoas, através da Comigrar, nos procuraram depois, porque elas queriam ter a documentação, elas queriam ter a matrícula do filho garantida, eles queriam ter o aluguel social, eles queriam também ser incluídos na tarifa social de energia também. Então, assim, é muito estratégico também a gente compreender essas ideias de sucesso, onde a partir do momento que a pessoa entra no mercado de trabalho e recebe o seu primeiro salário, onde ela consegue ser regularizada no país, ela também se sente bem-sucedida. Certo. A gente já está encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Eu queria, neste momento, abrir espaço para as considerações finais de vocês. Queria começar contigo, Eric. João, eu queria falar que esse assunto, gente, é muito importante. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos, o Brasil se aproximou de países que têm leis contra essas pessoas. O Brasil se aproximou de Israel, o Brasil se aproximou da Hungria. A Hungria tem um presidente declaradamente racista, um Estado que está emitindo leis declaradamente racistas, que foi aonde o nosso presidente, o nosso ex-presidente, procurou a embaixada por supostamente se esconder de uma possível prisão. Então, esse assunto ele está no seu noticiário todo dia. Talvez você não dê o devido valor necessário, mas esse movimento migratório, ele pauta o nosso cotidiano diretamente, e é muito importante que a gente tenha uma sociedade engajada a entender que todas essas pessoas são seres humanos, são importantes ao desenvolvimento do Estado, independente do país em que elas estejam chegando. E é sempre importante que a gente faça essa agregação, porque o Brasil é isso, desde a sua construção. É a formação de diversos povos para que a gente tenha esse clima bem favorável ao desenvolvimento, à ciência, à pesquisa e principalmente à extensão que vai fazer o Brasil não ser dependente desses ditos países desenvolvidos. Kelly, suas considerações. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É um assunto muito caro para nós, da SEDPOP, que acompanhamos alguns casos muito emblemáticos, mas entendemos que a política pública ela precisa dialogar com as pessoas que são diretamente afetadas pelas violações de direitos e também por situações de vulnerabilidade social, econômica, racial. A gente se coloca à disposição também pelas nossas redes sociais, pela ouvidoria da SEDPOP, que é muito estratégico, principalmente que a gente lança esse olhar para a sociedade. A TV Assembleia é uma grande vitrine, né, de acesso a informações e que a gente possa criar outros espaços, inclusive um chamamento que nós temos de criar o Comitê Estadual voltado para migrantes e refugiados.
conseguimos propostas riquíssimas que vão ser levadas para a Conferência Nacional, mas a gente também quer estimular os municípios que têm incidência de população migrante e refugiada para também criarem seus comitês e conselhos, né? Justamente um ponto que Eric coloca muito bem, a escassez de dados, nós temos uma dificuldade, inclusive, de acompanhar esse ciclo, ter um mapeamento muito significativo, por causa dessas relações. Tem pessoas que não simplesmente estão aqui de maneira irregular, que não conseguiram acessar os serviços da Polícia Federal. E a gente só vai conseguir avançar de fato de uma maneira muito integrada, né? Com os estados, os municípios, o Poder Federal. Para você ter uma ideia, no nosso mapeamento prévio que a SEDPOP fez, nós temos 40 famílias refugiadas venezuelanas, no total de 144 pessoas. Mas a gente sabe que o número pode ser muito maior por essa invisibilidade, pela vergonha, pelos estigmas que fazem com que as pessoas tenham dificuldade de acessar as políticas públicas. Então, enquanto SEDPOP, né, a secretária Lília e toda a equipe coloca muito bem claro, e citando o nosso Silvio de Almeida, nosso ministro, essas pessoas existem e são importantes para nós. E elas vão ser mais importantes ainda quando elas conseguirem acessar seus direitos fundamentais, conseguirem ter dignidade em um país, né, que vende, que promulga uma ideia de acolhimento, mas que a gente sabe que ainda existem barreiras que a gente precisa superar. E assim, agradecer o espaço, a gente fica muito feliz, inclusive por esse acolhimento, e a gente se coloca à disposição para fazer com que a política estadual de imigração e refúgio seja uma realidade palpável e que tenha a cara dessas pessoas que é tão plural. Certo. Quero muito agradecer a presença de cada um de vocês aqui contribuindo nesse debate, que, como a Kelly falou, é um assunto que ainda é muito caro, não só para os migrantes que chegam, mas também para os brasileiros, principalmente aqueles que são mais conscientes do papel social que o Brasil pode ter dentro do mundo. Agradecer imensamente a participação de vocês dois aqui conosco nesse debate. E nós chegamos ao fim do programa de hoje. Tivemos a produção e direção de Aline Cantanhede. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube, TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz e bem.